Vamos ler então página 92 do Puritan Sermons, que diz assim: No, but in respect it should have been an immortal food to him, and that it was to nourish that which was to be eternal. Não, mas a respeito, isso deveria ser uma comida. Não, mas a respeito a isso, né? Deveria ser uma comida imortal para ele, porque era para alimentar aquilo que era para ser eterno. So it is here the word of God's grace. It begets a man, it humbles a man, and draws the soul to Christ. É assim, a palavra da graça de Deus gera um homem, humilha um homem e traz a alma para Cristo. But afterwards there are many things that God speaks to the soul in the word. That hath an eternal virtue, that it doth nourish up the new creature. The word hath a secret virtue for this end. Há muitas coisas que Deus fala para a alma em palavras, para que tenha uma virtude eterna, e que isso nutre as novas criaturas. A palavra tem uma virtude secreta para esse fim. I will show it you this. The Lord he professes to his people. Thy soul shall be a watered garden. The Lord will make the souls of his people like watered gardens, in peace and joy in life. Eu vou mostrar isso para vocês. O Senhor professa o seu povo e diz: Vossa alma será como um jardim regado. O Senhor fará nossa alma como a do povo, que era um jardim regado, em paz e alegria e na vida. Agora, now look, as if to be trees, by water or by some springs that run by it, and is lit away, and you cannot tell which makes them to grow. Mas veja, as if so be trees, se as árvores são assim, e por água ou algumas brotos que correm ao lado dela e, e deslizam, aí você não consegue dizer o que faz elas crescerem. Yet you know this, there is in all them joined together a secret insensible virtue. Mas ainda assim a gente sabe que tem uma única virtude insensível dentro que está em todas elas juntas. Um momento. Aí foi. Todas elas juntas. That every one of them adds something to the flourishing of the tree. Que cada uma delas adiciona algo para o florescimento da árvore. So it is here the saints of God, the word of God, it comes to them and passes by them, and you cannot tell whether this part or that part of the word live any virtue, but many times a man feels no virtue, yet is manifest. Here a flourishing Christian. Here is heart and life and peace and death with God, and the soul remains flourishing. There's a secret virtue. All the words that run by and pass by the souls of God's people, they do leave a marvelous virtue to make the souls of God's people like water gardens and to increase in grace. Noted by the way, you that live under the means of grace, your soul shall be like water gardens. God has spoken to you first or last. Lord speaks many times to you, something affecting and sometimes warning, sometimes convincing and humbling, speaking peace, and there is a virtue that remains. And if you find it, know that God hath spoken to you.
Então é assim, o santo de Deus, a palavra de Deus vem a eles e passa por eles. E você não pode dizer que essa ou aquela parte deixou qualquer virtude. Mas muitas vezes o homem não terá virtude, ainda assim manifesta. Aqui um florescimento do cristão, aqui o coração e a vida e a paz que está com Deus e a alma que continua florescendo nessa virtude secreta. Todas as palavras que correm e passam pela alma do povo de Deus, elas deixam virtudes maravilhosas para fazer com que as almas do povo de Deus sejam como jardins regados para aumentar em graça. Note que jardins, note o meio pelo qual nós vivemos debaixo dos meios da graça. Suas almas serão como jardins regados. Se Deus tem dito para você primeiro ou por último, o Senhor fala muitas vezes com você, algumas vezes em afeto, algumas vezes em dando um cuidado, algumas vezes convencendo, algumas vezes humilhando e falando de paz, e portanto é uma virtude que continua. Se você não encontra, saiba que Deus a tem dito para você. The eternal efficacy of the word may be preserved in the power of conflict is the power of sin. For therein the Lord's power of word doth principally appear in this life, though not in a power of victory, I mean a complete victory, yet an imperfect and incomplete victory. They are ever first or last wherever there is a power of conflict. I mean thus the word singles a man out and speaks to his heart, sets him at variance with the sin and with himself for his sin. He joins side with God in all use of all means, that his unbelieving heart and proud spirit may be subdued. It sets him at variance with the sin. Now there is many a Christian thinks hears the power of the word. Oh, my unbelief continues still in my vain mind, and I can find little strength. No, ye must not look for a power of complete victory, but yet there is a sin, never to be reconciled, and looks to the Lord, that by his word and spirit he should subdue them, that so he may see the death of them, and his sides with the Lord in the use of all means. Come to the word and come to prayer, and says, speak against my sin, Lord. A eterna eficácia da palavra pode ser preservada no poder do conflito contra o poder do pecado. Portanto, o poder do Senhor, o poder do Senhor na palavra aparece principalmente nesta vida, através não do poder da vitória, ou seja, não a vitória completa, sim imperfeita e incompleta vitória. There ever is first, se houve um primeiro ou último, onde quer que esse poder de conflito. O que eu quero dizer é que a palavra deixa o homem sozinho e fala seu coração e bota ele cara a cara com o seu pecado, e com ele mesmo, com seus pecados. Ele fica no mesmo lado de Deus e usa de todos os meios, né, nesse coração incrédulo e espírito orgulhoso, para que isso, né, os dois, o espírito orgulhoso, possam ser subjugados. Bota ele cara a cara com seus pecados. Agora, muitos cristãos acham que não há poder da palavra. O meu coração, eu continuo sem crer e na minha mente vã e eu não consigo encontrar forças. Não, mas você deve olhar para o poder da vitória completa e sim para o poder do conflito. Deus, ele botou a alma numa distância eterna do pecado, nunca para ser reconciliado. E ela é o Senhor, that by His word, para que pelo seu Espírito e palavra ele possa subjugá-los. E assim você possa ouvir a morte deles e ficar do lado do Senhor e usar de todos os meios para vir a palavra e vir a orações e dizer: fala contra os meus pecados, sim.